Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Talk Show da Graça. E agora vamos hoje dedicar-nos a iniciar a apreciação de figuras da República e sobre a Primeira República Portuguesa. Teremos umas 41 figuras para serem revistas e analisadas. Eu começaria pela primeira, que foi o grande herói da Rotunda quando se deu o 5 de outubro. Começaria a falar e, portanto, a ler um texto sobre Machado dos Santos. Depois passaremos, noutras lives, a falar de outras figuras da República também com interesse. E aqui vai, então, o texto que relata alguma coisa do que se passou e também da figura do herói. Portanto, normalmente tem-se uma ideia vaga dos acontecimentos de 5 de outubro de 1910, que determinaram a implantação da República em Portugal. A maioria das pessoas limita-se a saber que o novo regime foi proclamado por José Relvas, da varanda da Câmara Municipal de Lisboa, e que antes disso os revoltosos se tinham concentrado na Rotunda, que era o nome corrente da Praça Marquês de Pombal, ainda sem a estátua. São facilmente reconhecidos os nomes de conspiradores republicanos como Afonso Costa, António José de Almeida, Manuel de Arriaga, Bernardino Machado, o já referido Relvas e poucos mais. Por regra, é ignorado ou desprezado o papel decisivo de Machado dos Santos numa coisa tão insignificante como o fim de 767 anos de monarquia e a inauguração de uma nova fórmula governativa. Tenham-se ou não frustrado no campo social e na reforma das mentalidades as boas intenções dos mentores da mudança, foi como que uma refundação de Portugal, com renovados símbolos e um olhar mais empenhado sobre os mitos da nossa identidade. O tal Machado dos Santos, António Maria, para os mais íntimos, era um rapaz de Lisboa, filho de um modesto comerciante, nascido em 1875 no Socorro, que aos 16 anos se alistou na Armada e aos 20 já era comissário naval. Desde muito novo deixava-se arrebatar pelas ideias revolucionárias e, entusiasmado pela leitura de Victor Hugo, via-se em sonhos à frente do povo esfarrapado, encabeçando uma revolução para fazer rolar as coroas e espesinhar as sotainas. Mas, como a tarefa de levar ao triunfo uma revolução épica não se afigurava coisa fácil, começou por militar nas fileiras dos dissidentes do Partido Progressista, liderados por José de Alpelim, que formavam uma esquerda monárquica que progressivamente se ia aproximando dos ideais e dos projetos republicanos. Simplesmente, o ping-pong das jogadas políticas na penumbra dos gabinetes, com ecos subservientes ou indignados nas arquibancadas de São Bento, não o entusiasmava tanto como o brilho do enorme sol da sonhada revolução. Como não escondia as suas ideias, não admira que viesse a ser contactado por camaradas de armas mais velhos para entrar no movimento revolucionário republicano que se preparava. E, efetivamente, no dia 28 de janeiro de 1908, durante a ditadura de João Franco, um político incumbido pelo rei Dom Carlos de governar com o Parlamento encerrado, falhou uma conspiração republicana que ficaria conhecida por golpe do elevador da biblioteca, porque os conspiradores se reuniam junto do ascensor que então ligava a praça do município ao largo da Biblioteca Nacional. Implicado até ao pescoço, Machado foi, porém, dos que conseguiram escapar à prisão. Seguiu-se logo 4 dias depois o regicídio, a morte a tiros do rei e do príncipe herdeiro em pleno Terreiro do Paço.
por iniciativa de membros da Carbonária, a sociedade secreta libertária e anticlerical com ramificações em diversos países, cujo nome fazia tremer tronos e altares. Não nos espanta ver Machado dos Santos a aderir a essa organização em junho seguinte, cumprindo os misteriosos rituais de sangue exigidos e ficando logo a fazer parte da Alta Venda, o órgão de direção que integrava também Lourdes de Almeida e António Maria da Silva. A Brasileira do Chiado e o Jardim de São Pedro de Alcântara eram os locais lisboetas de eleição para os contactos entre membros da Carbonária, que ia estendendo fortes ramificações aos quartéis. A polícia, ainda desconhecedora das sofisticadas técnicas repressivas, mais tarde desenvolvidas pela Gestapo hitleriana e logo adotadas pela PVDE salazarista, mostrava-se incapaz de controlar os conspiradores. Aliás, a monarquia constitucional encontrara, após a morte de Dom Carlos e a subida ao trono de Dom Manuel II, um jovem de 18 anos, filho segundo do rei, impreparado para a função e totalmente dominado pela mãe Beata, uma fórmula política de acalmação que passava por uma estranha e contra natura aproximação com os socialistas, que tinham fundado o seu partido em 1875, e uma relativa benevolência face aos arqui-inimigos do Partido Republicano Português, PRP, fundado em 1876 e que detinham a Câmara Municipal de Lisboa. Importa recordar que, embora oficialmente ligado à Igreja Católica, o regime da Carta Constitucional de 1826 era política e economicamente liberal. É neste quadro que a Revolução Republicana, que se queria definitiva, acabaria por ser marcada para os primeiros dias de outubro de 1910, numa convergência entre o diretório do PRP, a Carbonária e setores militares antimonárquicos. A última palavra coube ao almirante Cândido dos Reis, que fixou para arranque das operações a noite de 3 para 4, depois de ter corrido a notícia de que os navios de guerra Adamastor, São Rafael e Dom Carlos, com marinheiros conjurados entre as tripulações, iam largar do Tejo. Quando menos se esperava, no dia 3 de manhã, uma das figuras mais destacadas do Diretório Republicano, o médico psiquiatra Miguel Bombarda, foi assassinado a tiro por um doente mental. Nunca se apurou cabalmente se o crime foi ou não político, mas a opinião pública revolucionária, quase toda a população de Lisboa, culpou logo a rainha Dona Amélia e os padres de uma tragédia que pode não ter passado de um ato deslocado, mas foi o rastilho. O quartel-general dos dirigentes republicanos foi instalado no edifício dos Banhos Públicos de São Paulo, no Cais do Sodré. Machado dos Santos tinha permissão por os quartéis em polvorosa e, na tarde do dia 3, ainda Bombarda agonizava depois de ter sido operado em São José, vemo-lo a transmitir as suas instruções aos sublevados de Infantaria 16 no Jardim da Parada, em Campo de Ourique. A coisa, porém, não correu tão bem como previsto e só 3 unidades aderiram: Infantaria 16, Artilharia 1 e Marinheiros, além dos cruzadores Adamastor e São Rafael. De madrugada, trocados alguns tiros com uma patrulha da Guarda Municipal fiel à monarquia, na rua Ferreira Borges, os revolucionários, com 7 peças de artilharia puxadas por moares, convergiram para o Rato, de onde, pela Rua da Escola Politécnica, tentaram alcançar o quartel do Carmo, sede da Municipal. Por alturas de São Mamede, depararam
com outra patrulha da Municipal, vinda da rua Alexandre Herculano, e envolveram-se num combate pela encosta abaixo até ao quiosque da Avenida da Liberdade. Verificando serem incapazes de furar, decidiram então recuar para a rotunda, onde se barricaram com os seus canhões atrás de tábuas, ramos de árvores, pedaços de móveis, chapas de zinco, lixos de ocasião. Entretanto, nos banhos de São Paulo, o diretório do PRP convence de que tudo está perdido. Esperava aos revoltosos o degredo, a prisão, a infâmia. Temperamento depressivo, Cândido dos Reis passa por casa em Arroios, veste a sua farda de almirante e mete uma bala na cabeça. A notícia do trágico acontecimento correu depressa e, embora Relvas e outros elementos do diretório tenham feito constar que era boato, muitos dos sublevados da rotunda perderam o moral e foram abandonando a posição. Os oficiais contavam espingardas, tinham receio, desistiam. Só um permaneceu, arengando às praças e instilando ânimo aos civis. Quem? Machado dos Santos, e às 5 da manhã, ei-lo à frente de uma escassa centena de soldados e de uns 50 civis, as únicas forças da Revolução que ali permaneciam. O rei joga o bridge. Entretanto, o rei jovem, enquanto os revolucionários se concentravam na rotunda, jogava o bridge com alguns cortesãos, numa sala do Palácio das Necessidades. Nessa noite, 3 de outubro, tinha chegado, havia pouco, de Queluz, onde oferecera um banquete ao Presidente da República do Brasil, Hermes da Fonseca, em visita oficial ao nosso país e testemunha imprevista da Revolução. O almoço fora em Sintra, onde permaneciam ainda as rainhas mãe e vó, e o chá a bordo do São Paulo, o cruzador brasileiro que trouxera ao mandatário. Dom Manuel vestia ainda a casaca do banquete e estava inquieto com o estrondar da artilharia dos navios sublevados e com as notícias que lhe chegavam desencontradas. A certa altura, muito pálido, pôs-se de pé e disse: Sabem qual era a minha vontade agora? Era vestir um fato de louça esmaltada e sair para a rua à frente dos meus lanceiros. Sonhava com cavalarias altas, como todos os rapazes, apesar da educação fradesca e da influência da mãe ultramontana, mas no íntimo já tinha decidido não arriscar a vida em face do inimigo plebeu. Fardou-se de gala, mas continuou a bater as cartas com os áulicos. Passou depois ao jardim e levou a madrugada em claro num pavilhão retirado entre arvoredo. Já na manhã de 4, tropas monárquicas começaram a concentrar-se no Rossio, por ordem do comandante militar de Lisboa, general Rafael Gurjão. Foi então que os cruzadores sublevados começaram a fazer ouvir a sua voz, bombardeando a fachada do Palácio das Necessidades. Lá dentro, o reizinho quis saber se estava no Tejo algum navio de guerra britânico que atacasse as unidades sublevadas da marinha do país, sobre o qual reinava, ignorando certo que a loura aliada se comprometera junto à missão republicana que acolhera em julho a não intervir nos assuntos internos portugueses. Deu por fim ordem de ataque às forças da escola de Valdezebro, valendo a recusa do comandante em acatá-lo. Idêntica atitude teve o iracundo general Gurjão, já sem falar do governo, presidido pelo sólido médico transmontano Teixeira de Sousa, homem de uma certa lucidez e pragmatismo, de modo algum reacionário. Só Paiva Coceiro, um simples capitão de artilharia, fazia questão de lutar pelo trono, ainda que, na verdade, a dinamitagem de pontes e de estradas por membros da Carbonária impedisse o acesso a Lisboa de mais tropas fiéis à coroa.
Concentrando-se junto à penitenciária, no alto do Parque Eduardo VII, então ainda não ajardinado como hoje, a coluna de Coceiro começou a abrir fogo sobre os republicanos da Rotunda, sendo por seu lado alvejada pelas baterias de artilharia 1 ali em Campolide. Para fugir ao cerco, Coceiro girou para o Torel, de onde continuou a alvejar a Rotunda, cujos canhões republicanos ripostavam sem cessar. Durante o dia, os estrondos pairaram sobre Lisboa e tombavam os mortos e os feridos. A notícia da tomada do cruzador Dom Carlos deu nova esperança aos republicanos, fazendo engrossar o número de rebeldes na Rotunda. Crescia a convicção de que a revolução triunfara. Já no dia 5, manhã cedo, a pedido de cessar-fogo de 1 hora pelo representante da Alemanha, a fim de permitir a repatriação de súbditos do seu país, foi com o seu agitar de bandeiras brancas interpretada pela população como uma rendição dos realistas. A monarquia não mais se recompôs. Como no 25 de abril de 1974 o povo vitoriava nas ruas, as forças revolucionárias levavam em ombros Machado dos Santos, apoiava-o aos gritos quando ele conferenciava com Gurjão. E por volta das 9 horas, José Relvas, Eusébio Leão e outros membros do diretório do PRP proclamavam a República da varanda dos Passos do Conselho. Ainda na véspera, o rei fora aconselhado a retirar para Mafra, onde jantaria melancolicamente na sala dos troféus de caça. Ali se lhe foram juntar a mãe e a avó. Ah, se o Carlos fosse vivo, dizia Dona Maria Pia, que idolatrava a memória do filho. Se este fosse vivo, ter-se-ia talvez desdobrado em contactos com comandantes de unidades e políticos, dando ordens ao telefone ou por estafeta, mas era ele mesmo que dizia que Portugal era uma monarquia sem monárquicos, e tinha razão. De Mafra, onde passaram a noite de 4 para 5 e sem telefone, mas com notícias que iam chegando sobre o ruir do seu mundo, a família real e um punhado de cortesãos abalaram em automóveis para a Ericeira, depois de saberem que o iate Amélia os esperava ao largo, já com o infante Dom Afonso, irmão de Dom Carlos, a bordo, recolhido horas antes em Cascais, onde se refugiara na cidadela. Mais devagar, não vá pensar-se que fujo, ordenou Dona Maria Pia ao chofer. Já no mar decidiram fazer rumo a Gibraltar, afastando a ideia inicial de Dom Manuel ir resistir para o Porto. O Rochedo não passaria, aliás, de um ponto de escala. Dali partiu o último rei de Portugal para o exílio em Inglaterra, onde morreria em 1932, apenas com 42 anos. Mas voltemos ao nosso Machado dos Santos, o homem que nos dias que seguiram à implantação da República seria vitoriado com o seu fundador. Sempre inquieto e insatisfeito, a sua atividade nos anos imediatos traduzir-se-ia por uma permanente e incansável oposição aos contornos que os novos governantes deram ao regime verde-rubro e ao não cumprimento de antigas promessas. Afonso Costa e o seu Partido Democrático saiu da cisão do PRP, ocorrida em 1912, seriam os alvos prediletos dos seus escritos no jornal O Intransigente, que fundou. Mas ainda antes disso, logo 3 dias depois do triunfo revolucionário, quando o chefe do governo provisório, Teófilo Braga, o apresentou numa recepção pública como a alma da revolução e da vitória, acrescentando que ele, Machado, era como um homem sapateiro que depois de acabar a obra a vai entregar ao freguês, mas tem o direito de ver o seu nome à esquina de uma rua, não se conteve e respondeu ao velho intelectual e académico: olhe, senhor doutor, eu estou a achar muita piada a tudo quanto se tem passado depois do 5 de outubro. Teófilo, um falso modesto, gostava de ironizar, e se tinha em elevadíssima conta, mantivera-se nos dias 4 e 5 de férias na Cruz Quebrada e contava depois ter ouvido uns tiritos para os lados de Lisboa.
eleito deputado à Constituinte, crítico eterno do que via à sua volta, alvo de duros ataques dos democráticos de Costa, Machado fundou em 1914 o pequeno Partido Reformista e foi figura destacada do movimento das Espadas, quando em 1915 um grupo de oficiais insatisfeitos foi entregar simbolicamente os seus ferros ao presidente Arriaga. Planeou em 1916 uma revolta, apoiado na guarnição de Tomar, que colocou a capital em estado de sítio. Preso e amnistiado, não deixou nunca de conspirar pelo que entendia ser o saneamento das instituições, embora possamos suspeitar que o seu gosto genuíno pelo conceito de revolução sempre o tenha impedido de viver tranquilo. Não admira assim que tenha aderido em 1917 ao movimento Sidónio Pais, em cujos governos sobraçou, aliás, as pastas do interior e dos abastecimentos, dando, juntamente com o também pioneiro do 5 de outubro, Carlos da Maia, uma certa credibilidade republicana ao panache do presidente rei. Todavia, preocupado com a vertente repressiva do sidonismo e com a sua progressiva aproximação aos monárquicos, sai da carruagem a meio do caminho e torna-se novamente contestatário. Desencantado, mas nunca cansado, Machado Santos combateu de armas na mão contra as tentativas de restauração monárquica de 1919, em que foi protagonista da escalada de Monsanto. Fundou ainda em 1920 a Federação Republicana e herdeira do Partido Reformista. Acabaria como a mais exacerbada das tragédias gregas a passagem de Machado dos Santos por este mundo de esperanças luminosas e obscuras, tumultos quando, em 19 de outubro de 1921, foi uma das vítimas mortais da sinistra Noite Sangrenta. A caminhoneta fantasma levando na cabine e na caixa uma horda de marinheiros e soldados da GNR, chefiados pelo cabo Abel Olímpio, o Dente de Ouro foi passando pelas casas de destacadas figuras da vida nacional, adversárias do Partido Democrático, então já dirigido por António Maria da Silva, assassinando-as barbaramente. Ele, Machado Santos, António Granjo, Carlos da Maia, Freitas da Silva e outros mais. A mulher chorava na escada da sua casa, no número 14 da Rua José Estevão, à Estefânia, quando a horda o arrastou para a caminhonete. Descia um Almirante Reis, novo nome da Avenida Dona Amélia, quando, no íntimo Intendente, o motor se avariou. Desceram todos. E se a gente o matasse já aqui? Disse um dos marinheiros apontando para Machado dos Santos. Veja que as minhas pulsações não aumentaram. Respondeu tranquilamente o herói da Rotunda. Soaram então os tiros e o corpo do fundador da República tombou ali perto da Casa do Socorro, onde nascera 46 anos antes. Merecia que lhe dessem o nome de uma avenida a que conduz ao futuro, à utopia, ao lugar que nunca se alcança. E por hoje termino esta live com a primeira figura que foi tratada, Machado Santos, o herói da Rotunda, e continuaremos numa próxima live com uma outra figura que espero seja do vosso inteiro agrado. Saúde para todos, um bom domingo e até logo ou até amanhã.